Honre ao Senhor e escute a mensagem do anjo. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora de seu juízo. Temer a Deus é mesmo que honrar a Deus. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 13 e o verso 7. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. A Deus é devida honra, disse o anjo do Apocalipse. 3 mensagens angélicas, mas a primeira, a mais importante, é aquela que tem ligação diretamente com o primeiro mandamento da lei de Deus. Êxodo capítulo 20, e lá no verso 2. Verso 2 diz: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. É o Deus que nos tira da terra da escravidão, do pecado. Não terás outros deuses além de mim. A mensagem do anjo nos lembra dos mandamentos de Deus. Pois bem, Romanos também nos lembra, no capítulo 13, do verso 8 até o verso 11. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. E aqui estamos no Novo Testamento, é Paulo escrevendo aos Romanos, aquele que é o maior autor do maior número de livros da Bíblia. Inspirado pelo Espírito Santo, ele nos lembra: não adulterarás, não matarás. Do que ele está dizendo? De Êxodo capítulo 20, os mandamentos que dizem do amor de uns para com os outros. Portanto, a palavra de Deus, os mandamentos, são a expressão máxima do amor de Deus e a expressão também de dar honra a Deus guardando os mandamentos e os preceitos. Isso nós vamos verificar em Provérbios capítulo 3, do verso 1 até o verso 10. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Isso me faz lembrar o 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Portanto, Provérbios, um livro que, muito mais do que falar do que é certo e do que é errado, é um livro que inspira sabedoria e que mostra o risco do erro, do desconhecimento, da burrice, da estultice. Então, Provérbios demonstra a preocupação de Deus com que eu e você sejamos sábios. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Honra ao Senhor é o princípio da sabedoria, diz a palavra de Deus. E continuemos então. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Por quê? Porque Deus escreveu em tábuas de pedra, em lápides de pedra. Ele escreveu ali em uma pedra lapidada com o seu próprio dedo os mandamentos. E ele então diz que nós devemos também escrever esses mandamentos no nosso coração, na nossa mente, no seu entendimento, no nosso entendimento. Foi o programa de ontem, quando nós dissemos que Deus colocou os seus mandamentos no nosso coração. Todos nós sabemos que não devemos matar, roubar, cobiçar. É inerente ao ser humano, está dentro do nosso coração a lei de Deus. Então, você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Nós estamos andando em caminho torto? Você está andando no mundo do pecado? Eu estou aqui no planeta e Jesus disse: não peço que os tires do mundo, quando orou por mim e por você. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do maligno. A oração de Jesus, a preocupação dele é nos dar sabedoria. E o princípio da sabedoria vem do conhecimento do amor de Deus e de amar ao próximo. E isso
faz com que sejamos respeitados e endireita os nossos caminhos. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal, isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Portanto, Provérbios se preocupa não em dizer o que é certo e o que é errado, como está lá em Êxodo ou em outras partes da Bíblia, mas em dar sabedoria. Por isso é conhecido como o livro da sabedoria, escrito pelo sábio Salomão, aquele que foi tido como o maior sábio de todos os tempos. João capítulo 1, lemos a partir do verso 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Não a derrotam. Então nós vemos que, nos programas anteriores, dissemos também que o homem bom vive na luz, mas o homem mau está às escondidas no escuro, porque ele teme que suas obras sejam reveladas. Mas, ao mesmo tempo, Jesus disse, não há nada que fique em oculto, mas tudo será revelado. Bom, vamos então agora para Hebreus capítulo 1 e o verso 3. Paulo escreveu aos Hebreus e disse, o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele sentou à direita em majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Então, Jesus, como homem, honrou a Deus guardando os mandamentos e foi tido como superior aos anjos. E não foi Jesus quem disse, ou não sabeis que julgareis anjos? Sabia disso? Nós vamos julgar anjos. É importante, você tem uma mensagem do anjo, e isso também é muito importante. Apocalipse capítulo 5, verso 9. Temei a Deus e dá-lhe glória, nós dissemos agora há pouco, não é isso? Por quê? Porque é vinda a hora do seu juízo, não é, anjo? Pois bem, Apocalipse 5, verso 9. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Agora sim, como que foi feito isso? Pelo ato de amor. Empatia de um Deus que tinha o domínio do universo e sentiu amor, compaixão, empatia, relação conosco demonstrada por vir e viver com o homem, e o homem, o mais miserável de todos, nascido numa manjedoura, vivido como uma pessoa que estava sendo desprezado por todos, não tinha nada que o atraísse, diz a Bíblia, mas viveu como um santo e assim conquistou o direito de nos fazer santos. Bom, Provérbios ainda reclama no capítulo 3, verso 9, e daqui a pouquinho vamos ler um trecho de Ellen White, aqui para que nós possamos também refletir sobre isso. Provérbios 3, verso 9. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinhos. Nós devemos honrar a Deus, inclusive com as nossas propriedades. A Bíblia nos fala de diversas formas de ofertas a Deus, o dízimo, a primícia, são coisas que nós devemos dedicar para a obra de Deus, honrando com nossas propriedades, distribuindo a bênção que recebemos de Deus com aqueles que estão menos favorecidos. Se todos cumprissem essa vontade, não haveria miséria no mundo, porque é pelo muito acumular de alguns que nós vemos ateus dizendo que Deus é esse que permite crianças passando fome. Na verdade, é a ganância dos homens que têm livre-arbítrio que os leva a essas práticas terroristas de acumularem em celeiros. E Jesus disse, ai dos que acumulam em celeiros. Porque eles não enxergam a prioridade de que são abençoados e devem também abençoar. E você? Você está atento a essa mensagem? Veja o que diz Ellen White. Que pérola que nós trazemos agora. O Senhor não somente requer o dízimo como sendo seu, mas também nos explica como deve ser reservado para ele. Diz, honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Isso não significa que devemos gastar nosso dinheiro com nós mesmos,
levando ao Senhor o restante, muito embora esse também seja um dízimo honesto. A parte de Deus deve ser separada em primeiro lugar. Isso está escrito, portanto, no livro Conselhos sobre Mordomia, página 58. Que mensagem poderosa! Honrar a Deus com as bênçãos que Ele mesmo nos deu. E lembremos o que disse Davi em Salmos: que te darei eu, tudo me deste. Eu apenas lhe dou do que me deste, eu não tenho nada para oferecer. Mas terminamos o programa de hoje com Provérbios, capítulo 3, verso 10. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, os seus barris transbordarão de vinho. Que maravilha! A palavra de Deus traz recompensa para aqueles que são fiéis. Essa recompensa é uma promessa também para você. E agora vamos nos dedicar para curtir, compartilhar e seguir hashtag Vem e Entende. É a hora de você clicar aí e compartilhar com os amigos no Instagram, no YouTube, no Facebook, no WhatsApp. Hashtag Vem e Entende, assista esse programa e compartilhe. Vamos orar. Pai querido, ao colocar a Tua palavra nas nossas mãos, queremos que entronize o nosso coração, que interiorize em nossa mente, nos dê a compreensão da Tua palavra e faça com que cada um de nós se sensibilize com as bênçãos que temos recebido, enxergando a necessidade de outros. E cada um seja um anjo a dizer: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E isso precisamos fazer com a convicção de que somos abençoados e devemos abençoar. É o que eu peço para todos os que estão assistindo esse programa, que sejam muito abençoados pelas suas palavras, mas que também abençoem a muitos, em nome de Jesus. Amém. Espero você amanhã. Vem e entende. De tudo errado. 3 coisas.